Eu sou Nabil Bonduque, professor titular de Planejamento Urbano da FAUSP, fui relator do Plano Diretor de São Paulo e secretário de Cultura do município de São Paulo. Estou aqui hoje nesse ato no Parque de Ibirapuera contra essa concessão que a Prefeitura quer fazer do Parque de Ibirapuera. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse plano diretor ele não aponta perspectivas de futuro para o parque. Uma concessão de 35 anos é um prazo exageradamente elevado. Ninguém sabe o que vai ser feito com o Parque de Ibirapuera em 35 anos. E o que foi apresentado pela Prefeitura no plano diretor, o que foi apresentado também pela empresa, não caracteriza, não deixa claro o que vai acontecer com o parque. Por exemplo, em relação a um aspecto importante para a cidade de São Paulo, que é a questão dos automóveis. A entrada de automóveis, estacionamento. Nós sabemos que um dos objetivos da empresa é arrecadar o máximo com o Parque de Ibirapuera. E os estacionamentos representam uma parte significativa dessa arrecadação. Mas qual é a perspectiva de São Paulo para 35 anos? É racionalizar o uso do carro, estimular o transporte coletivo. Essa é a perspectiva, a mobilidade ativa, a bicicleta, andar a pé, menos carro, mais verde dentro do parque. Então, o plano diretor ele não especifica isso, não propõe, por exemplo, uma progressiva redução do número de carros, da quantidade de espaço ocupado pelo estacionamento dentro do parque. Metrô perto do parque. Por exemplo, em 35 anos seria perfeitamente possível a gente ter uma estação de metrô dentro do parque, conexão, por exemplo, de duas linhas atravessando o parque do Ibirapuera, que não está longe nem da estação Paraíso, das estações aqui na área de Moema. Então tudo isso seria previsível que pudesse ser feito em 35 anos, que é o prazo da concessão, e não está considerado nenhum desses aspectos. Mas eu queria também, particularmente, falar da questão da área da cultura. Fui secretário de Cultura em 2015 e 2016. Na época desenvolvemos um plano para o complexo cultural do Parque de Ibirapuera. Esse plano, lembrando que o complexo cultural do Parque de Ibirapuera é o maior complexo cultural do Brasil e da América Latina. Ele tem prédios de grande dimensão, tem um espaço importante que foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Significa o patrimônio hoje da cidade e do país e, infelizmente, tudo aquilo que foi pensado nesse plano da área cultural do Parque de Ibirapuera foi desconsiderado. Havia, por exemplo, um projeto da construção de uma praça de acesso ao parque, aqui entre o auditório e a Oca, e o início da Marquise. Um lugar onde a gente iria tirar aquele estacionamento que tem hoje, criar um espaço permeável, um espaço adequado para que as pessoas pudessem ter o acesso adequado para esses equipamentos culturais e para o parque de uma maneira geral. Também previa a transformação do acesso, com parada de ônibus, parada de táxi do lado de fora, mas com acessibilidade garantida para que o parque pudesse ter um ganho significativo naquela região, que acaba sendo uma das regiões mais importantes do ponto de vista cultural da cidade. Também está prevista a implantação do Museu das Culturas Brasileiras, o PACU, num dos pavilhões. E a concessão está simplesmente cortando pela metade esse museu, só garantindo uma pequena parte desse pavilhão para o Museu do Folclore, até porque isso já é uma decisão antiga do Ministério Público, que é garantir o Museu do Folclore dentro do Parque de Ibirapuera e dentro desse pavilhão. Mas o projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras é muito mais amplo e significaria, na verdade, criar dentro do parque um museu voltado para todas as culturas brasileiras, a cultura afro, que já tem hoje um outro pavilhão integralmente dedicado a ela, e esse pavilhão seria dedicado às demais culturas brasileiras, a cultura indígena, a cultura popular, as culturas que pudessem, de certa maneira, caracterizar aquilo que é o mais expressivo da nossa identidade cultural e da nossa memória. Além disso, também, nós temos o Auditório de Ibirapuera, que é gerido muito bem. Hoje é um convênio com o Itaú Cultural, mas um convênio que tem o foco na cultura. Então, o Itaú Cultural só pode usar o edifício para fins culturais, e inclusive coloca 19 milhões por ano, inclusive para uma orquestra, para uma escola de música que funciona dentro do Auditório do Ibirapuera e outras atividades voltadas para a cultura. Nós não sabemos o que a concessionária vai fazer com o Auditório do Ibirapuera a partir do ano que vem, quando ela vai tomar posse do auditório. Certamente vai usar o auditório para atividades lucrativas, porque o objetivo dela é oferir lucro
né, receita, né, com o auditório, assim como a parte inferior, né, do Pavilhão das Culturas Brasileiras, que pode virar um shopping, pode virar alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Então tudo isso o plano diretor não especifica, né? Nós precisaríamos efetivamente ter um plano diretor que estabelecesse o que vai ser do Parque Ibirapuera durante todo o período da concessão. E para isso, depois do plano diretor, teria que ser feita uma nova concessão, né? Ou seja, um novo edital de concessão, porque mudando as condições, certamente mudaria o interesse das empresas e o valor das empresas, né? Me parece totalmente deslocado a Prefeitura querer arrecadar 70 milhões imediatamente da empresa. Essa empresa já entra precisando tirar do parque 70 milhões que ela vai dar para a Prefeitura. E não está nem especificado no que a Prefeitura vai usar esses 70 milhões. Ela vai usar para criar novos parques, né? O plano diretor da cidade estabelece que 168 novos parques sejam criados na cidade. Para isso a Prefeitura precisa desapropriar, mas não está nada especificado onde vai ser utilizado esse dinheiro que será arrecadado. Provavelmente para garantir a reeleição do prefeito o ano que vem. Isso é lamentável que esteja acontecendo em São Paulo.